Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Tranquilo? Antes de mais nada, bem-vindos ao nosso canal Maxius. É um prazer ter vocês aqui. Hoje o vídeo, ele é um vídeo para nós aprendermos algo importantíssimo para não ficarmos falando besteira por aí sem saber do que estamos falando e sem ter discernimento claro. Vou trazer um resumo para vocês aqui da função dos ministros do STF, que, diga-se de passagem, tem o nome de ministros, mas são juízes da última instância do Brasil. Fica comigo até o final, porque hoje nós vamos aprofundar um pouco mais na função do Supremo Tribunal Federal, STF, conforme diz a Constituição que está aqui na minha mão de 1988, e explorar outros aspectos que fazem parte do seu papel no sistema jurídico brasileiro, de acordo com a Constituição. Não estou inventando nada, é o que está escrito aqui. A função constitucional do STF. O STF, pessoal, tem uma série de competências específicas que estão detalhadas aqui no artigo 102 da Constituição. Depois eu vou acelerar. Uma hora eu vou fazer um vídeo com mais detalhes sobre isso. Além da sua função principal de guardar a Constituição, que já mencionamos, vamos ver algumas das outras funções que o tribunal exerce, pessoal. É muito importante nós entendermos a função de fato do STF. O STF tem o controle de constitucionalidade. O STF é o guardião da Constituição. E a sua função mais importante é garantir que as leis e atos normativos respeitem o que está estabelecido na Carta Magna, que é a Constituição. Ele exerce o controle de constitucionalidade em duas formas, vamos trazer para vocês nesse vídeo também. Primeiro, controle difusor. Qualquer juiz ou tribunal pode declarar uma norma inconstitucional em um caso específico, mas se a questão chegar ao STF, a decisão é definitiva e serve como precedente para os demais casos que acontecerem durante o tempo. Controle concentrado. O STF pode julgar diretamente ações que questionem a constitucionalidade de leis ou atos normativos sem a necessidade de um caso concreto. Isso é feito principalmente por meio da ação direta de inconstitucionalidade, a ADI, ou ação declaratória de constitucionalidade, a ADC, entre outras. O STF tem também a competência para julgar autoridades. O STF tem a originária para julgar, por exemplo, determinados membros do Executivo, Legislativo e Judiciário. Quando esses cometem crimes ou violam a Constituição, né, o artigo 102 da Constituição especifica algumas dessas autoridades. Por exemplo, o STF pode julgar presidente da República, né, o vice-presidente da República. O STF pode julgar essas pessoas, se elas, de fato, cometerem crimes. Entendeu? Membros do Congresso Nacional, deputados e senadores, o STF pode julgar essas pessoas se elas cometerem crimes. Ministros de Estado, Procurador-Geral da República. Mas isso tudo é quando os poderes estão ali alinhados, cada um cuidando do seu quadrado. Outras autoridades, como membros dos tribunais superiores, dependentemente da situação, quando essas autoridades cometem crimes comuns ou atos de improbidade administrativa, é o STF que cabe o julgamento. Essa função do STF ajuda a garantir que essas figuras públicas não sejam julgadas de forma parcial ou
tendenciosa, dado seu papel no poder central. Esse STF é o STF da Constituição. É um STF constitucional. Eu não estou dizendo que essas pessoas que estão no STF de hoje fazem de acordo com a Constituição. A pergunta é também, já deixe nos comentários aí, o nosso STF, eu quero fazer uma provocação aqui, o nosso STF de hoje, ele age de acordo com o que eu estou trazendo aqui, junto com a Constituição? O STF de hoje, os 11 ministros de hoje, eles agem de acordo com a nossa Constituição? Deixe aí já nos comentários. Eu estou dizendo, o que eu estou trazendo aqui é juízes de acordo com a Constituição, não é os juízes da atualidade. Os juízes da atualidade, nós temos que avaliar para ver se eles estão de acordo com a Constituição. Esse é o ponto. Será que os juízes da atualidade estão de acordo com a nossa Constituição? O que eu estou trazendo aqui é um juiz constitucional, é um juiz que está de acordo com a Constituição. É os três poderes, cada um fazendo o seu papel. O STF de hoje faz o seu papel de garantias de constitucionalidade das leis ou inconstitucionalidade de acordo com o que está escrito? Então, o STF que eu estou trazendo aqui é o da Constituição. Não sei se é esse atual. Vou deixar para vocês dizerem nos comentários. Então, esse STF aqui, ele julga também recursos extraordinários. O STF, pessoal, é a última instância em recurso extraordinário. Ou seja, depois desse STF, não tem mais para onde você correr. O STF, ele é a última instância. Se você for julgado pelo STF, não tem para onde você correr. Não tem. Se você é um réu, se você é uma vítima do STF, não tem como você correr para lugar nenhum dentro do Brasil. Esse é um ponto importantíssimo. Ele é a última instância em recursos. Esses recursos são apresentados quando uma decisão de um tribunal inferior confronta a Constituição ou um dos direitos fundamentais. Ou seja, os direitos fundamentais. Ou seja, quando há uma interpretação equivocada ou inconstitucionalidade em decisões de tribunais menores, cabe ao STF revisar essa decisão e garantir que a Constituição seja respeitada. Mais uma provocação. O STF de hoje, ele respeita a Constituição? Os 11 ministros que estão lá no STF, eles respeitam a nossa Constituição? Lembrando, como eu disse no começo do vídeo, eles são juízes, são a última instância. Tudo que eu estou dizendo aqui é baseado na Constituição. Está aqui. Eu comprei a Constituição, pessoal, para mim entender o que está escrito. Eu comprei a Constituição. Para mim poder falar com autoridade. Não importa se eu não tenho curso, se eu não tenho isso, eu não tenho. Eu não sou advogado, não sou nada. Eu apenas leio a Constituição e faço uma análise. O que eu estou trazendo aqui é o STF constitucional. É um STF que deveria estar de acordo com a Constituição. Então, tudo que eu estou trazendo aqui é que um STF faz um STF de verdade, não um STF político, que é o caso do nosso atual, na minha opinião, e vendo e observando os fatos. Resolução de conflitos entre entes federativos. Ou seja, o Brasil, ele é uma federação com uma divisão clara de competências entre a União e estados e município. O direito e Distrito Federal, quando surgem conflitos de competência entre essas entidades, o STF tem a função de resolver essas disputas. Vamos dar um exemplo aqui. Se a União
e um Estado tem divergências sobre qual legislação se aplica em determinada área, o STF da Constituição pode ser chamado para decidir. O STF, da onde eu falei? O STF da Constituição. Processamento de ações diretas de inconstitucionalidade, a ADI, ações declaratórias de constitucionalidade, a ADC, além de examinar leis federais ou estaduais em termos de constitucionalidade. O STF também pode ser chamado para processar ações diretas de inconstitucionalidade. Quando uma norma é questionada, pode ser inconstitucional e ações declaratórias de constitucionalidade. Ou seja, quando se busca a confirmação da constitucionalidade de uma norma, essas ações são frequentemente usadas para testar se leis ou normas infraconstitucionais estão de acordo com os princípios da Constituição. Então, tudo, absolutamente tudo, tem que estar baseado no princípio da Constituição, na base. Garantias também de direitos fundamentais. Uma das funções essenciais do STF é proteger os direitos fundamentais dos cidadãos. Ele pode ser acionado quando houver violação de direitos garantidos pela Constituição, por exemplo, como a liberdade de expressão, direito à vida, direito ao devido processo legal, entre outros. Vou repetir aqui para vocês o que o STF, dessa Constituição aqui, deve fazer, deve garantir. Vou ler novamente. Garantidos pela Constituição. Por exemplo, o STF ele tem que deixar que o país tenha liberdade de expressão. O STF da Constituição. O STF tem que lutar para que o povo seja livre. O STF tem que lutar para que o povo tenha a liberdade de expressão. O STF tem que lutar para que o povo tenha sempre o seu direito à vida. O STF deve lutar para que o povo deve ter o devido processo legal, entre outros. Essa é a função do STF constitucional. A pergunta é: este STF que está aí está agindo de acordo com a Constituição? Ou seja, a liberdade de expressão é uma causa pétrea, não pode ser mudada. Todos, absolutamente todos, é livre para dizer, para falar o que quiser. Lembrando que a própria Constituição já tem leis específicas, racismo, injúria, homofobia, um monte de coisa, já tem as leis para isso se a pessoa passar do ponto. Mas a liberdade não pode ser restringida. Liberdade de expressão, liberdade de pensamento, direito à vida, por exemplo, aborto. Ou seja, o STF ele tem que lutar para que aquela pessoa, aquela vida que está ali dentro daquela mulher, não seja eliminada, não seja abortada. Isso chama-se direito à vida. Porque qual é a culpa que tem aquela pessoinha que está ali dentro da mãe? Então, isso é direito à vida. Liberdade de expressão, direito à vida. Se perder liberdade de expressão, direito à vida, perdemos tudo. Seremos robôs. E outra coisa, o devido processo legal. O STF tem que garantir o devido processo legal. Aí eu pergunto para você mais uma vez. As pessoas do 8 de janeiro, eles estão sendo julgados pelo próprio STF. O STF, como eu já disse aqui, de acordo com a Constituição, ele é a última instância.
Então, aquelas pessoas ali do 8 de janeiro que cometeram ou seja, que pedrejaram os prédios públicos, até mesmo aquela pessoa que escreveu na estátua da justiça perdeu o mané, que foi uma expressão usada pelo próprio ministro Barroso, que hoje é o presidente do STF. Ele que disse lá no evento em Nova York para um cidadão que foi questioná-lo, ele disse: não amola, perdeu mané. Essa foi uma frase do ministro atual, que hoje é presidente da corte. E esta mulher usou essa mesma frase para escrever na estátua: perdeu mané. Então, o STF ele tem que garantir o devido processo legal. De acordo com a Constituição brasileira, o STF deve dar o direito ao devido processo legal. O que é o devido processo legal? Vou resumir aqui para vocês. Por exemplo, quando uma pessoa comete um ato, comete um crime, seja lá o delito que for, essa pessoa deve ter o devido processo legal, que é o quê? A investigação. Quem tem que investigar é quem está culpando essa pessoa. Tem que ter as provas concretas, cabal. Tem que ter as provas concretas, cabal, para processar. O que é o processo? É o andamento, é buscando as provas, é buscando as informações. Isso chama-se o devido processo legal. Por que isso deve acontecer? Para não acontecer injustiças. O que está acontecendo no Brasil nos dias atuais é injustiça, que é algo algo que é inconstitucional. Tudo que o STF de hoje, não da Constituição, não é isso que eu estou trazendo aqui não, da Constituição não. O STF de hoje, ele não respeita a liberdade de expressão, ele não respeita o direito à vida e, principalmente, o devido processo legal não está sendo respeitado com o STF de hoje. O STF que eu estou trazendo aqui é o STF da Constituição. Por quê? Porque o STF é o último recurso para quem não obteve justiça nas instâncias inferiores. A função do STF é essa, é guardar isso. O STF não atua apenas como árbitro de disputas jurídicas entre partes. Ele tem um papel proativo e preventivo de interpretação inconstitucional, ou seja, ele é chamado para interpretar a Constituição em situações que surgem ao longo do tempo, garantido que a Carta Magna se mantenha atual e relevante frente às novas questões e contextos sociais e políticos e econômicos. Além disso, pessoal, o STF tem uma função normativa ao garantir a continuidade do Estado de Direito e proteger a Constituição, mesmo diante de tentativas de transgressão ou abuso de poder por partes de outras instituições ou o próprio governo. Então, essa é a função do STF de acordo com a Constituição, de acordo com a Carta Magna. Além dessas que eu já mencionei, tem outras funções também, né? E competências, por exemplo, como julgamento de pedidos de extradição solicitados por países estrangeiros. Então, tem muitas outras coisas, mas o que eu trouxe aqui, que eu estou trazendo aqui, são as principais, as básicas, as basilares. Também o STF tem uma supervisão sobre a validade de atos administrativos e normativos conforme a Constituição e tratados internacionais. Para nós concluirmos este vídeo aqui, porque eu sei que já ficou um pouco grande, mas tudo bem, é algo importante. O STF, pessoal, ele exerce um papel central da democracia e Estado de Direito no Brasil.
sendo o órgão que assegura que a Constituição seja respeitada em todas as esferas da vida pública e privada. Seu poder de revisão judicial e sua capacidade de julgar conflitos de grande relevância garante que o sistema jurídico brasileiro seja justo e equilibrado e comprometido com a proteção dos direitos fundamentais. Essas são funções e competência que estão claramente delineadas na Constituição, especialmente, como eu já disse, no artigo 102, que descreve o detalhamento, o papel, as atribuições do Supremo Tribunal Federal. Depois eu vou fazer um vídeo só sobre este ponto. Mas por hoje é só. Creio que você entendeu a função do STF da Constituição. Esse STF que eu acabei de trazer agora, fazendo uma retrospecção do STF atual. O STF atual segue a Constituição ou ele rasga a Constituição? Deixe nos comentários aí a sua opinião. Gostaria muito de sabê-lo e ler. Beleza, pessoal? Esse foi o vídeo de hoje. Falamos um pouco sobre a função do STF de acordo com a Constituição. Isso aqui, pessoal, é algo tão importante que é isso que faz com que o Brasil tenha equilíbrio. Se nós rasgarmos isso aqui, acabou. Se rasgarmos isso aqui, acabou. Se rasgarmos isso aqui, acabou. Curta, compartilha. Se não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o like. E até o próximo encontro, se assim o Pai do Céu nos permitir. Eu irei trazer mais vídeos sobre esses assuntos, sobre a Constituição, de uma forma bem leve, bem clara, para que todos nós entendamos. Eu também não entendo nada, por isso que eu comprei a Constituição, para ler e buscar compreender, sem precisar de interpretações absurdas. As interpretações, elas têm que estar baseadas na própria Constituição, beleza? Abraço grande, Deus abençoe a todos, fui!